Olá, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, com saúde e com muita paz dentro do coração, porque às vezes fora tá um caos, mas dentro de você que nunca falte força, que nunca falte paz para repensar as decisões, os destinos. É isso que eu desejo para você. E sobre isso, eu queria falar um pouco sobre isso, sobre força, sobre potência, sobre determinação, sobre paz, paz consigo, paz com o mundo, paz com todos. E eu queria falar isso sobre a perspectiva de uma mulher chamada Rebeca. Uma mulher chamada Rebeca que é descrita no livro de Gênesis da Bíblia Sagrada como uma das matriarcas da Bíblia Sagrada. E de matriarcas nós entendemos que existiu a Sara, mulher de Abraão, existiu Rebeca, mulher de Isaac, e existiu Raquel, mulher de Jacó. E eu queria trazer uma perspectiva diferente, baseado numa leitura diferente que eu fiz da narrativa de Rebeca. E particularmente eu acho impressionante quando você começa a fazer leituras diferentes a respeito de coisas que você antes não tinha uma determinada visão a respeito. Eu acho impressionante quando você muda a maneira como você tem discernimento das coisas, quando você interpreta de maneira diferente as coisas. Isso é sinal de mudanças na cabeça, mudança de crenças, mudança da maneira de enxergar. E eu acho impressionante isso porque você começa a ver cores nos lugares onde você não via cores. Você começa a encontrar sentidos nos lugares onde você não encontrava sentido. E para mim, uma leitura de uma maneira geral, ela é fruto de interpretações. E cada pessoa tem uma sua maneira de interpretar as coisas baseada na sua própria ótica. Mas quando você se permite conhecer muito mais do que as linhas, mas conhecer também as entrelinhas, você começa a descobrir um outro mundo. Você começa a ter outras percepções, outras interpretações, como eu disse. Você começa a ter outra visão a respeito de uma realidade que até então era desconhecida. E assim, para mim, é a história de Rebeca. Uma leitura a partir de uma outra visão, uma outra ótica, que me fez perceber que ela é um modelo para muitas pessoas, inclusive para nós homens. Sim, um modelo, uma mulher, um modelo, pelo menos um modelo para mim, um modelo de força, um modelo de potência, uma personalidade intrigante para a cultura de sua época e que tem muito a falar para nós, para todos nós no mundo que vivemos hoje. E me refiro ao mundo, um lugar onde a gente encontra caos, onde a gente encontra situações contingentes, um lugar onde a gente encontra diversidades, um lugar onde a gente encontra pessoas que querem ter a voz maior do que as outras, um lugar onde a gente encontra pessoas que têm uma verdade maior do que a outra e muitas das vezes tentam impor essa verdade para outras pessoas a goela abaixo. Por isso que Rebeca, para mim, se tornou um paradigma. E eu acho interessante e curioso a história de Rebeca, porque a história de Rebeca, ela, assim como as matriarcas, ela tinha algo em comum
que elas amargaram um momento de suas vidas a possibilidade, ou melhor, a impossibilidade de gerar filhos. Elas eram estéreis, todas elas, Sara, Rebeca, Raquel, todas elas eram estéreis. A Sara, quando recebe a notícia que ela vai ter um filho com a idade por volta de 90, 95 anos, ela ri, elaborando a sua descrença diante daquela notícia. E eu acho muito curioso e irônico da parte de Deus colocar o nome de Isaac, que significa riso, mas não riso porque Sara riu, mas o riso de graça, mas não a graça de um riso, mas sim a graça da manifestação da graça de Deus. Algo impossível de ser realizado, mas como Ele é Deus, possível de ser feito por Ele. Você percebe também pela história de Raquel, que amargou, que chorou, que lamentou muitíssimo a falta de um filho. E ela chegou a pedir a Deus: dai-me filho, senão eu morro. Essa foi a oração de Raquel. Porque naquela época, para uma mulher não ter filhos, era trágico, não dar continuidade à sua descendência, era como não produzir futuros. E aquela época, a época dos patriarcas, era uma época muito machista. As mulheres não tinham voz, as mulheres não tinham vez, e elas viviam para servir as suas famílias, para gerar filho e dar continuidade à descendência dos maridos. E a gente encontra então mulheres descrentes, mulheres que lamentam, mas a gente não encontra nenhum momento na história de Rebeca ela lamentando o fato de não ter filho. A leitura que a gente faz, inclusive, é que ela entendeu a sua circunstância e ela encarou a vida vivendo. Ela encarou a vida sem lamentar, sem chorar pelas suas perdas, sem chorar pelas suas tragédias. Ela simplesmente foi vivendo. Pelo menos nas Escrituras Sagradas, a gente não encontra em nenhum momento um lamento de Rebeca pela falta de um filho ou pela impossibilidade de gerar um filho. Isso já é assim algo que a gente precisa nos atentar e dar uma atenção para isso. Bem, todas essas mulheres recebem de Deus a oportunidade de ter filhos. Inclusive, a história de Rebeca começa no nascimento, né, na gestação. A história de Rebeca começa com seu marido Isaac orando a Deus, pedindo para que Deus dê um filho para eles. E eu acho muito curioso. E a gente percebe ao longo da história, ao longo da trajetória de Rebeca, uma mulher de força, uma mulher de poder, uma mulher de potência, uma mulher que articula, uma mulher que age, uma mulher decidida atrás dos seus objetivos, decidida atrás do seu destino, decidida atrás dos seus ideais. Por exemplo, a história começa quando Abraão pede para que o seu servo saia da sua casa e vá procurar uma esposa para o seu filho Isaac. E isso se deu porque naquela época as mulheres e os homens, eles casavam entre os clãs, entre os seus próprios clãs, seus próprios familiares. E então aquele moço, aquele servo, historicamente falando, caminha entre 15 a 20 dias até chegar na casa do irmão de Abraão. E quando ele chega nas terras de Naor, se não me engano, ele
ele para diante de um poço para beber água e ele vai com uma comitiva porque ele precisa levar os presentes para o pagamento do dote da mulher que ele vai levar para a casa do seu senhor. E ele faz um pedido, ele faz uma oração a Deus, ele pede dizendo: Deus, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que você me ajude, me abençoe nessa minha jornada, nesse meu objetivo aqui nessa terra, que é encontrar uma esposa para o meu servo, para o meu senhor Abraão, Isaac. E ele faz um pedido a Deus dizendo: a mulher que me oferecer água desse poço, e a mulher que não só oferecer água para mim, mas oferecer água também aos meus camelos, esse é o sinal que essa é a mulher certa para Isaac. E quando ele termina de fazer esse pedido de oração, esse pedido a Deus, ele se depara com Rebeca de frente a ele, e ela lhe oferece água. Ela oferece para tirar água. E uma coisa muito interessante nessa pequena história é que não era costume de Rebeca ir até o poço para retirar água, porque Rebeca era filha de um senhor de terras. Esse era um trabalho de uma serva, esse era um trabalho de uma escrava. Então a gente faz uma leitura de que Rebeca é uma mulher que ela vai atrás, ela não pede, ela vai atrás daquilo que ela deseja. Ela não fica esperando sentada, ela não fica esperando alguém lhe trazer. Ela vai atrás: eu estou com sede, eu vou me levantar, eu vou pegar água. Eu quero alguma coisa, eu vou produzir isso. E eu quero ressaltar aqui que a gente está falando de um período patriarcal onde as mulheres, como eu disse, não tinham voz e não tinham vez. As mulheres, era um regime muito autoritário e machista. As mulheres não tinham oportunidade, não eram contadas, inclusive na Bíblia Sagrada. Exceto por sua proeminência, vamos dizer assim. Mas, e ela oferece, e quando ela oferece água para aquele homem e para os camelos daquele homem, eu não sei se você também sabe, mas aproximadamente a gente está falando que aquele servo de Abraão estava com 10 camelos para carregar ouro, para carregar pedras preciosas, para levar uma comitiva. E não sei se você também sabia, mas um camelo ele pode beber até 100 litros de água. 100 litros de água. A gente está falando de que aquela mulher sozinha estava dizendo assim: eu dou água para você e eu dou água para os seus 10 camelos, que bebem aproximadamente 100 litros de água. Isso é de um poder, é de uma força titânica, é de uma potência feminina que particularmente me chama muito a atenção e é digna de ser ressaltada, porque homem quando está gripado manca. E mulher não, mulher tem essa capacidade de se reinventar, de ressurgir, de ter força. A mulher tem uma capacidade de ressignificar situações complexas, difíceis e seguir em frente. Talvez você não considere isso uma verdade, mas eu considero. Eu acho que a mulher tem esse poder. E por que a voz de Rebeca, a voz dessa mulher, ela precisa ser ouvida por nós homens? Porque às vezes parece que a gente fica na janela à toa na vida, vendo a banda passar. E Rebeca é uma mulher que ela nos ensina a ter proeminência. Rebeca é uma mulher que nos ensina a ter capacidade. E eu coloco Rebeca como um personagem
mas quantas Rebecas existem no nosso mundo atual? Quantas mulheres vizinhas que cuidam de seus filhos sozinhos, abandonados pelos maridos? Quantas mulheres não cuidam sozinhas dos filhos e dos maridos? Enfim, mulheres essas que a gente precisa valorizar, e a gente precisa trazê-las para as nossas histórias como arquétipos da nossa vida. Eu acho um outro fato curiosíssimo e maravilhoso, porque Rebeca, depois que ela dá água de beber para aquele servo e para os camelos, ela pede, ela é levada, o servo faz o convite do casamento, então ela vai para a casa do Naor, ela chama seu pai, ela chama seu irmão, um homem muito conhecido chamado Labão, que você deve saber que ele vai ter um grande papel na vida de um dos seus filhos, né, Jacó. E quando o servo apresenta os presentes, quando o servo apresenta o ouro, apresenta as joias, os textos sagrados dizem que eles ficaram impressionados com a quantidade de presentes. Então o irmão de Rebeca, junto com seu pai, faz uma trama para segurar Rebeca um pouco mais, talvez pelo pensamento de que se a gente deixá-la aqui um pouco mais, talvez eles tragam mais presentes para nós. Uma conjecturação minha e uma leitura que eu faço a respeito das linhas e das entrelinhas desse texto, desse contexto. Mas o moço, o servo de Abraão, pergunta: mas Rebeca, você quer ir comigo ou você quer ficar? E Rebeca, naquele exato momento, ela diz assim: não, eu quero ir agora, eu vou agora. E isso é incrível, porque ela desrespeita a figura masculina e em outras palavras, ela está dizendo assim: eu não vou deixar com que a minha vida seja fruto de decisões masculinas. Eu não vou deixar que a minha vida seja fruto de uma deliberação da qual eu não faça parte. Eu não vou deixar com que a minha vida seja resultado de escolhas dos outros e que eu não seja participante dessas escolhas. Não, aqui não. Eu decido o que eu quero fazer, eu decido a minha vida, eu decido o meu futuro. E ela faz isso, repito, dentro de um contexto de patriarcado, dentro de um contexto onde as mulheres não tinham vozes, não tinham vez. E isso é de uma força, isso é de uma potência que mexe com a gente, porque ela assume o protagonismo da sua história, ela assume o protagonismo da sua vida. Diferente de nós, às vezes, que a gente vive a canção do poeta: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, para Rebeca não. Para Rebeca ela dizia: não, aqui não. Aqui quem assume a responsabilidade pela minha história sou eu. Aqui quem assume a realidade da minha vida sou eu. E eu acho curiosíssimo um outro caso, aonde depois que Deus lhe concede ser mãe de gêmeos, Esaú e Jacó, as escrituras, a narrativa diz que havia uma guerra, né? Uma briga entre irmãos dentro do seu ventre. Tanto é que quando Esaú, que é o primogênito, nasce primeiro, o segundo, Jacó, nasce agarrado ao calcanhar do seu filho. Mas no momento em que ela sofre aquelas dores, aqueles incômodos, ela vai até Deus, ela pergunta a Deus: o que está acontecendo comigo? E se você estudar um pouco mais, você vai perceber que nesse momento em que ela para perguntar a Deus o que está acontecendo, ela não vai pedir, ó Deus, por favor, olha a minha condição de vida, olha a minha situação, me ajuda. Não era isso.
O texto no original diz que ela vai pedir explicações para Deus. Ela chega diante de Deus e diz: explique-se, porque o termo utilizado naquele texto é prestação de contas. Ela vai pedir uma prestação de contas para Deus. E esse é o mesmo texto utilizado, por exemplo, para quando alguém derrama sangue de um amigo, um irmão, de um par, né, social seu. É o mesmo contexto que a pessoa que derrama o sangue prestará contas do sangue derramado. É o mesmo contexto e a mesma palavra no original para os irmãos de José, quando eles vão vender o irmão ou vão tentar matar o irmão. Um dos irmãos diz: mas nós teremos que prestar contas do sangue do nosso irmão. Ou seja, ela tá ali numa atitude petulante de dizer a Deus, já que você está fazendo isso, me explique o que você está fazendo, porque eu quero fazer parte. Eu quero entender o que está acontecendo comigo. Eu quero saber como que eu tenho que agir. Eu quero discernir. Eu quero compreender racionalmente. E o mais impressionante de tudo é que depois de uma atitude petulante por parte dela, de pedir, de cobrar explicações para Deus, Deus responde. Deus responde. E eu acho curioso essa parte de Deus, porque Deus, ele anda no meio das nossas sombras, Deus, ele anda no meio das nossas passionalidades, Deus, ele anda no meio dos nossos escombros internos, e ele vai cirandando por entre as nossas vidas para nos aperfeiçoar e não nos condenar e não nos apartar. E Deus responde a Rebeca, uma mulher que viveu além da cultura da sua época, uma mulher que escolheu ser protagonista da sua história, uma mulher que decidiu não ser fruto das decisões alheias, não ser fruto de decisões de homens, mas ela decidiu construir a sua própria história. E ela foi feliz nisso. Não estou dizendo que essa história de Rebeca ela não tem sangues derramados pelas páginas. Tem trama, tem drama, tem essas neblinas opacas, tem vertigem de maldade, tem manipulações, orquestramentos, tem tudo isso. E como se Deus não nos entendesse? É claro que Ele nos entende. E Ele nos ama e Ele trabalha, como eu estou dizendo, para nos construir, nos reconstruir, nos redimir. Mas o que eu quero dizer com isso tudo, e que isso se torna um exemplo para nós, pelo menos para mim como homem, é que eu preciso assumir a responsabilidade de dar respostas à vida e não depender de alguém para respondê-la por mim. É de assumir aquele ditado popular, correr atrás do prejuízo. É de trabalhar, me esforçar e me esforçar 2, 3, 4 vezes até alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas metas. É ser protagonista da história e não coadjuvante da minha vida. É viver para estar feliz com quem eu estou me tornando, com a pessoa que eu estou me tornando. E isso ela tem muito a dizer. Então, se eu puder dar um conselho, eu utilizaria um versículo de um poeta que diz: anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. E o outro conselho seria: se você não tem forças para fazer como Rebeca, de pedir a Deus ajuda, explicação, pede uma outra pessoa, vai até uma outra pessoa. Porque talvez você possa dizer assim: eu não tenho mais ouvido Deus. Mas quando você procura uma outra pessoa,
cujo corpo é morada de Deus, você não encontra só a outra pessoa, você encontra Deus e a outra pessoa. Que a gente possa assumir as rédeas da nossa vida e escrever uma história bonita para minha família, bonita para os meus amigos, bonita para minha carreira, bonita para se viver. Um grande abraço.